Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Consultas de brasileiros sobre vistos de imigração cresceram mais de 600% no segundo turno das eleições, avalia empresa de assessoria imigratória. Segundo a companhia, a busca por informações sobre mudança para outros países é inédita. Valéria tem um sonho que nasceu há 4 anos. Eu comecei a ter muita vontade de sair do Brasil, principalmente por conta de algumas viagens internacionais que eu tive a oportunidade de fazer e entender de que existem lugares lá fora, principalmente Portugal, onde você tem uma qualidade de vida, uma segurança muito melhor. A empresária então começou a estudar a possibilidade e, antes de qualquer mudança, resolveu investir no país escolhido. Eu descobri que brasileiros, mesmo ainda sem a cidadania, brasileiros mesmo sem vistos, podem comprar imóveis em Portugal. Com a ajuda de um especialista no país europeu, Valéria entendeu que essa seria a melhor maneira de poupar antes de partir. Ao comprar um imóvel aqui no país, você automaticamente está protegendo as suas economias de toda a sua vida numa moeda forte e estável igual um euro. Até alguns dias atrás, a ideia da empresária era mudar-se para Portugal só no começo de 2024. Mas ela diz que foi estimulada a antecipar os planos por causa do resultado das eleições no Brasil. Eu vejo que o nosso país vai ter aí, os próximos anos, vai enfrentar alguns problemas econômicos, de segurança, e eu não estou com vontade de ficar aqui para assistir. Além da Valéria, são muitos os brasileiros que querem emigrar para Portugal, segundo a diretora de marketing da D4U, uma consultoria imigratória localizada nos Estados Unidos. E ela explica por quê. Portugal tem uma alta qualidade de vida, Portugal tem a facilidade para o brasileiro por conta da língua, e o visto imigratório, para ser aplicado em Portugal, ele é bem mais barato. Segundo a empresa de assessoria para imigrantes, o final de semana do segundo turno foi de muita procura por informações sobre imigração, alta de 664% na comparação com um final de semana comum. No primeiro turno também teve aumento, mas não tanto quanto no segundo. Ainda assim, bastante expressivo. Assim que aconteceu o primeiro turno, a gente já tomou um susto aqui na D4U. O que aconteceu? Nosso e-mail, que normalmente tinha ali um limite de recebimentos ao longo do fim de semana, ele já tinha aumentado no primeiro turno 200%. E aí já sinalizou que a coisa poderia ser pior, né, com o resultado das eleições. E foi mesmo, né? Pior no sentido, a gente se assustar com esse volume de pessoas querendo sair do país, né, por conta do resultado. De acordo com Paula Casparian, mais de 11 mil pessoas buscaram por informações sobre imigração entre os dias 29 e 30 de outubro. Além de Portugal, os Estados Unidos também estão entre os países mais procurados por brasileiros. Eu acho que Portugal é um país que deixa o brasileiro mais confortável, mas se for falar profissionalmente, os Estados Unidos, ele te dá uma projeção de vida melhor, né? E se a pessoa estava esperando, né, e querendo sair do Brasil, a gente tem ali essas duas opções, né? Onde ela se enquadra. A gente estuda, né, a pessoa, o histórico da pessoa, não só pessoal, mas principalmente profissional, e a gente tem como oferecer essas duas alternativas. E falando agora sobre economia, olha só, o boletim Focus do Banco Central indica que previsão de alta no PIB vai se manter neste ano. A projeção da inflação aponta para leve alta. De acordo com dados do Boletim Focus, o mercado financeiro voltou a subir a sua projeção de inflação para 2022, após uma sequência de 17 semanas de queda. Segundo as instituições financeiras consultadas, a expectativa para o IPCA deste ano passou de 5,60% para 5,61%. Para 2023, foi mantida a previsão de 4,94%. De acordo com o Banco Central, a projeção para a alta do Produto Interno Bruto em 2022 continuou em 2,76%. Já a estimativa para a expansão do PIB em 2023 avançou de 0,63% para 0,64%
na quinta semana seguida de alta. A expectativa para a taxa básica de juros foi mantida em 13,75% para este ano. Já para 2023, foi mantida em 11,25% pela oitava semana seguida. O mutirão para renegociar dívidas de bancos começou na última terça-feira e vai até 30 de novembro. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. Esse é o nome do evento que vai ajudar muita gente a reequilibrar suas finanças. Um evento em que todas as pessoas físicas com dívidas podem participar. Como? Basta acessar a página do Mutirão na internet, que é essa que está aparecendo na sua tela. meubolsoemdia.com.br. Lá tem todas as orientações sobre como negociar e também informações sobre educação financeira, inclusive com dicas para identificar o superendividamento. Os interessados terão acesso ao sistema do Banco Central com informações de dívidas com bancos e órgãos públicos, cheques devolvidos, contas, chaves Pix e operações de câmbio. Essa ação é promovida pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, também pelo Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e PROCONs de todo o país, com a participação de mais de 160 instituições. Lembrando, então, que o mutirão começa nesta terça, dia 1º, e vai até o dia 30 de novembro. E os preços atualizados de venda do gás natural terão redução média de 5% em reais por metro cúbico, com relação ao trimestre entre agosto e outubro, conforme determinam os contratos acordados pela Petrobras com as distribuidoras. Segundo a companhia, eles preveem atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. Durante o trimestre, de acordo com a empresa, o petróleo teve queda de 11,5%, além da depreciação de 6,5% no câmbio, o que significa que a quantia em reais para se converter em $1 aumentou 6,5%. A Petrobras destacou ainda que o preço final do gás natural ao consumidor não é definido somente pelo preço de venda da companhia. As margens das distribuidoras e, no caso do gás natural veicular, dos postos de revenda, entram nas contas, como também os tributos federais e estaduais. As novas regras para a venda da carne moída já começaram a valer. Entre as medidas está a embalagem imediata do produto após a moagem em pacotes de até 1 quilo. As novas normas definindo identidade e qualidade para a venda do produto deverão ser implementadas pelos estabelecimentos no prazo de 1 ano. Além disso, a matéria-prima deve ser exclusivamente carne, sendo proibidas a utilização de proteína industrial e a obtenção de carne moída a partir da moagem de miúdos. A decisão vale para estabelecimentos e indústrias que produzem carne moída e não se aplica a supermercados e açougues que vendem direto ao consumidor, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo é modernizar os processos produtivos, os procedimentos industriais e garantir a segurança dos produtos. E os nascidos em novembro já podem retirar o dinheiro do saque aniversário do Fundo de Garantia. O saque fica disponível por 3 meses a partir do primeiro dia útil do mês do aniversário do trabalhador, ou seja, neste caso, até o fim de janeiro. Atualmente, o saque aniversário do Fundo de Garantia está liberado também para os nascidos em setembro e outubro. A migração para essa modalidade é opcional e deve ser informada à Caixa. Com ela, o trabalhador pode retirar uma parte do valor das suas contas proporcional ao saldo total do benefício. A medida permite também sacar parte do saldo das contas inativas do FGTS a cada ano no mês de seu aniversário.
Não é preciso ir até uma agência bancária. Os saques podem ser feitos pelo aplicativo, pelo site do FGTS ou pelo Internet Banking da Caixa. Quem não optar pela adesão permanece na sistemática padrão, que é o saque-rescisão. Desde que foi lançado em abril de 2020, o saque aniversário do FGTS foi utilizado por mais de 21 milhões de trabalhadores, ultrapassando a quantia de 31 bilhões de reais injetados na economia. E olha só que boa notícia, o setor do turismo voltou a crescer depois de 2 anos difíceis por causa da pandemia de Covid. E os pacotes nacionais estão em alta. Os brasileiros querem mesmo explorar as belezas naturais do país. Belezas naturais, históricas, incríveis. Paisagens de tirar o fôlego, contato com a natureza. Relaxar durante o período de descanso não é apenas prazeroso, mas fundamental para garantir o bem-estar do corpo e da mente durante o período de folga e lazer. Em alta, os destinos turísticos nacionais são preferência dos brasileiros. Apenas no ano de 2022, mais de 70% da população escolheu viajar dentro do país. Foi o que fez a Juliana. Há anos, sem tirar férias, ela vai junto com o filho para o Nordeste brasileiro. Depois de estudar diversos pacotes turísticos, escolheu mais uma vez a tranquilidade praiana para os momentos em família. Lá fora tá diferente, a gente tem questão barrar com vacina, várias outras coisas, que para dentro do país a gente não tem essa situação. Então ficou mais fácil e tem muitos destinos, muitos lugares ainda que não foram explorados, né? Vamos assim dizer. Não são tão comuns os destinos. E eu acho que tem muita opção. O Brasil é muito grande e tem muita opção para a gente estar conhecendo. Com a pandemia, o setor do turismo foi um dos mais afetados. As viagens com destinos internacionais, por exemplo, tiveram baixa procura. Um dos fatores foi o cambial. Em 2019, antes do período de pandemia, o setor vinha conseguindo um crescimento muito grande. Tá? A partir de fevereiro, carnaval de 2020, quando veio a pandemia e começaram os lockdowns, o nosso setor sofreu uma queda muito brusca, muito repentina. Então, muitas agências, como foi o meu caso, a gente foi de um ano anterior muito bom para uma situação de 0 clientes, tá? Com demanda zero. Isso permaneceu pelo menos até agosto de 2020. Agora, aos poucos, a economia nacional está se restabelecendo e, com isso, explorar o país é tendência nos próximos anos. O Brasil segura muito bem os seus turistas. Então, se a gente for ver ali o litoral do Nordeste, por exemplo, do Maranhão até a Bahia, ali tem praia de todo tipo, para todos os gostos. Você passa por dunas, por falésias, por piscinas naturais, por praias com morro de Mata Atlântica. Então, além de todos esses motivos que o pessoal tem para ficar por aqui, né, tem as belezas do próprio Brasil, que atende muito bem a demanda doméstica. Então, um destino de ecoturismo, como é o caso de Bonito e do Pantanal, ele tem naturalmente preços mais elevados, porque a intenção dele não é massificar. Tá? Por exemplo, em Fernando de Noronha tem a mesma situação, em Pernambuco. Então, o ecoturista, ele paga um pouco mais caro e ele tem o destino mais preservado, com políticas ambientais mais voltadas à preservação e para o desfrute mais adequado do local. A gente vive uma inflação internacional muito forte, os países da América Latina, a maioria em crise econômica, a Europa em crise energética, a guerra Ucrânia-Rússia, o dólar em alta, o euro em alta. Então, acho que esse é o momento adequado e oportuno para o brasileiro se voltar mesmo para desfrutar mais do Brasil do que do exterior. E a temporada de cruzeiros até maio de 2023 promete ser maior do que no mesmo período do ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. O impacto econômico das viagens de navios pelo país pode chegar a 3 bilhões e 800 milhões de reais. O setor injetou na última temporada, entre 2021 e 2022, 1 bilhão e 400 milhões de reais na economia brasileira, cerca de 154% a menos que o previsto para este ano. Houve ampliação na quantidade de leitos ofertados de 530 para 780 mil.
Serão 9 embarcações envolvidas em 184 roteiros e 724 escalas em 17 destinos, incluindo Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este. Nesta terça-feira, o estado do Rio de Janeiro recebeu o primeiro grande navio da temporada. São esperadas 500 mil pessoas no porto até o fim dessa temporada. Ao todo, 37 cruzeiros passarão pelo Rio, destes 26 são internacionais. E olha só essa história, uma modelo brasileira escapou por minutos da tragédia em Seul. Rebeca Câmara vive há 3 anos na Coreia do Sul. Acompanhe. Em meio a tanta dor, o relato comovente de uma brasileira. Foi realmente um livramento, porque ano passado eu estava exatamente nesse local. Rebeca Câmara é modelo. Vive na Coreia do Sul há cerca de 3 anos. Assim como fez em 2021, no último sábado participou do evento em Seul, que deixou ao menos 150 pessoas mortas em um tumulto ocorrido em um beco íngreme com cerca de 4 metros de largura no bairro de Itaewon, onde cerca de 100 mil jovens festejavam. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para tentar entender como tudo começou. Eu acho que o pessoal lá no topo da ladeira começou a empurrar e eles falavam, vai, empurra, empurra, para sair mesmo do local, e achavam que era uma brincadeira e não tinham noção do que estava acontecendo lá embaixo. Exatamente na rua onde tudo aconteceu está a entrada principal do metrô de Itaewon, por onde Rebeca e as amigas sempre passavam quando iam àquela região muito conhecida pela vida noturna. Só que naquela noite elas estavam atrasadas e resolveram ir de ônibus até o local da festa, achando que seria mais rápido. Não foi exatamente isso que aconteceu, porque elas tiveram de descer pelo menos uns 3 pontos antes, devido à aglomeração do local. E então seguiram a pé até o destino final. Parecia que estava tudo dando errado, só que foi justamente esse atraso que livrou as jovens da tragédia. A ficha foi cair, assim, que se fosse por 20 minutos que a gente não tivesse atrasado e pega o metrô, então a gente teria entrado naquela avenida, e na hora que a gente tivesse entrado, eu tenho certeza que eu e minhas amigas a gente ia decidir sair. Então, nessa saída, acho que foi exatamente o momento que aconteceu tudo. Por fim, as amigas nem passaram pela rua onde o tumulto aconteceu. Fugiram do trágico tumulto, mas não dos traumas. Faz 2 noites que eu não durmo, porque eu fecho o olho, assim, muitos amigos meus que estavam lá, é até difícil de falar, porque a gente fica pensando que poderia ter sido uma de nós. Você fecha o olho, você vê as pessoas e tava todo mundo fantasiado. É muito triste, sabe? Porque as pessoas queriam sair para se divertir. E a maioria das pessoas ali eram na casa dos 20 anos, né? Em todo o país foi decretada uma semana de luto nacional, com eventos e shows cancelados e bandeiras hasteadas a meio mastro. Ainda tomada pela dor de tantas vidas perdidas, Rebeca agradece. Eu fico muito grata mesmo que nada aconteceu. A Organização Mundial da Saúde mantém nível de alerta sanitário máximo para a varíola dos macacos. A Black Friday promete impulsionar o comércio. Descontos atrativos aumentam as vendas. Os detalhes em instantes. Até já! E falando sobre saúde, olha só que alarmante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 pessoas no mundo corre o risco de sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral ou derrame, como é conhecido popularmente, é a 2ª causa de mortes no mundo, fica atrás apenas do infarto. Pensamentos, sensações, comunicação, movimentos. Todos os comportamentos do indivíduo são gerados pelo cérebro, o órgão mais importante do corpo humano. Por isso, um acidente vascular cerebral pode deixar uma série de sequelas e até levar à morte.
O AVC é uma doença neurológica grave e frequente, que acontece quando alguma região do cérebro fica sem suprimento adequado de sangue. E os fatores de risco são vários, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e drogas ilícitas, obesidade, má alimentação, além de diabetes e hipertensão arterial. Disparadamente o principal fator de risco, não é? Hipertensão pode levar a AVC isquêmico, AVC hemorrágico, a demência vascular, a rotura de um aneurisma, tromboses generalizadas, enfim, uma série de complicações. As cardiopatias também merecem atenção. Algumas cardiopatias, principalmente as cardiopatias que levam a arritmias, principalmente uma arritmia chamada fibrilação atrial, com muita frequência provocam êmbolos, coágulos dentro do coração, e no batimento cardíaco esses coágulos são liberados e vão para o cérebro, entopem um vaso e causam um AVC. Por isso, antes de chegar a esse ponto, o especialista indica que doenças consideradas fatores de risco para um acidente vascular cerebral precisam ser tratadas o quanto antes, pois seus tratamentos são muito mais simples e eficazes. Cerca de 300 mil brasileiros são diagnosticados com AVC todos os anos. 30% deles vão a óbito. A agilidade no atendimento médico é primordial para reduzir riscos. Por isso é tão importante conhecer e perceber os sintomas. Os principais parâmetros que nós vamos usar para caracterizar um AVC? Primeiro, que é uma doença aguda. É um indivíduo que está bem e em questão de alguns minutos, em pouco tempo, apresenta um sintoma. De repente, um lado do rosto entorta. A fraqueza toma conta de um dos braços ou pernas e até a fala fica prejudicada. Começa a falar com dificuldade, começa a falar como se tivesse um objeto dentro da boca. A gente classicamente fala, começa uma batata quente na boca, não consegue se expressar ou não consegue falar nada, né? Mesma coisa a compreensão, às vezes a pessoa não consegue compreender. Você fala uma coisa, parece que entendeu, mas não entendeu. Ao perceber um desses sintomas, é preciso buscar atendimento médico o mais rápido possível. Quanto mais tempo, maior a perda. Por isso que o AVC é uma emergência médica, uma emergência neurológica que tem que ser tratado o mais rápido possível para que consiga reverter esse problema. Mas o doutor alerta que melhor mesmo é prevenir o AVC, controlando os fatores de risco por meio da manutenção de uma vida saudável, com boa alimentação, consumo regular de água, prática de exercícios físicos e noites bem dormidas. O Ministério da Saúde recomendou a vacina da Pfizer em crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades. A nota técnica da pasta reforçou a eficácia do imunizante na prevenção de casos graves da Covid. O esquema de imunização tem 3 doses. O intervalo entre as 2 primeiras deve ser de 4 semanas. Já a terceira dose deve ser aplicada após pelo menos 8 semanas da segunda. A pasta ressaltou a eficácia e segurança do imunizante nessa faixa etária, lembrando que outros países também a utilizam. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso dessa vacina para crianças de 6 meses a 4 anos de idade em 16 de setembro. Segundo o Ministério, esse imunizante pode ser aplicado com as demais vacinas previstas no calendário nacional de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, o risco de desenvolver casos graves da Covid diminui quando menor a idade. Mas em crianças menores de 2 anos, o risco aumentou. A pasta informou que, desde o início da pandemia, foram confirmados cerca de 1.500 óbitos por Covid-19 em crianças menores de 2 anos de idade e mais de 25 mil internações em todo o país. A Organização Mundial da Saúde divulgou um comunicado que mantém o nível de alerta sanitário máximo para a varíola dos macacos, apesar de uma queda acentuada no número de casos na Europa e nas Américas.
O Comitê de Emergências da OMS afirmou que, apesar do progresso no combate aos surtos, os motivos de preocupação permanecem devido a novos contágios em alguns países. O comunicado também destaca a falta de meios de diagnóstico e tratamento nos países pobres e o perigo de estigmatizar as populações de risco. A pasta classificou a doença como uma emergência de saúde global em julho deste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil totalizava 9.227 casos confirmados da doença e 5.054 suspeitos, até o último dia 31 de outubro. E fazer atividade física é importante em qualquer fase da vida. Um estudo apontou que, entre os idosos, a musculação é fundamental para diminuir o risco de morte. Na melhor idade, alguns exercícios são fundamentais para garantir a qualidade de vida. O fortalecimento das pernas é essencial e ajuda a evitar possíveis acidentes e quedas. A sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, ela é global, né? Acontece isso em todos os músculos. Porém, nos membros inferiores, tem uma importância em particular, que é com os membros inferiores mais fortalecidos, evita a queda dos idosos, né? Porque com a queda, os idosos costumam fraturar, é muito alto o índice de fratura de fêmur, né? E tem estudos que diz que 1 a cada 4 idosos que fraturam o fêmur vem a óbito no período de 1 ano. Mas atenção! Todo exercício deve ser acompanhado de um profissional especializado, ajudando na execução correta dos movimentos, além de fazer toda a diferença nesse grupo. A gente tem que ter o bom senso, né, de ver o quanto aquela pessoa pode começar de uma forma gradativa, né, progressiva, ver se ela tem alguma outra patologia, por exemplo, eles apresentam muitas vezes artrose, né, então é importante essa graduação para que a gente não exceda, né? Apesar da musculação ser procurada na maior parte pelo público jovem, a dona Iris, de 87 anos, mostra como é possível chegar à terceira idade com uma vida saudável. A minha profissão era muito agitada, né? Eu sempre trabalhava até de madrugada, às vezes. Aí eu comecei com yoga. Fiz yoga durante muitos anos. Aí depois eu resolvi tentar a musculação e não parei mais. Estou há 27 anos que eu faço musculação e aqui eu estou há 18. Um estudo em Iowa, nos Estados Unidos, aponta que a musculação aumenta a expectativa de vida entre os idosos. A disposição da dona Iris é admirável e, pelo visto, ela não pretende parar. Aqui para mim já é uma distração, né? Depois eu volto para casa. Se eu não for passear, não vou dar meus rolezinhos pela Moca, eu fico sozinha. Então eu prefiro vir aqui. Então, anota a dica do campeão de fisiculturismo Marcelo Horsi para envelhecer de forma saudável e com muita energia. A alimentação saudável é a base de tudo e a musculação é o princípio da atividade física. Qualquer esporte, qualquer atividade física precisa da musculação. Então, a musculação, principalmente para a terceira idade, vai fortalecer a musculatura e preservar a parte óssea e tal, e prevenir muitas coisas ruins que podem acontecer. Falando sobre saúde, uma nutricionista de Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi premiada por trabalho no Banco Municipal de Alimentos. O programa desenvolvido beneficia pequenos produtores da cidade e região, além de entidades. Legumes, frutas e verduras fresquinhas direto do produtor para a mesa de inúmeras famílias douradenses que estão em situação de vulnerabilidade social. É constituído por lei, né? A princípio tem que se dizer isso, né? A prefeitura cria esse banco de alimentos e nós, como Secretaria da Agricultura, somos os que coordenam esses programas dentro desse contexto aí. O município ele tem que ter esse foco, né?
Existe a assistência social da prefeitura, existe uma secretaria para isso, que também faz um trabalho de assistencialismo, aquilo que é necessário, né? Atualmente, 11 entidades são beneficiadas aqui em Dourados pelo programa. Semanalmente, são entregues cerca de 2 toneladas de alimentos, entre frutas, legumes e verduras. Os alimentos são entregues de 1 a 2 vezes por semana, dependendo da demanda. São mais de 80 pequenos produtores de Dourados e região cadastrados no programa. O foco principal e o volume maior de produtos é da agricultura familiar, das pequenas propriedades. Para você ter uma ideia, desde que a gente assumiu aqui o ano passado, nós já compramos, através do programa de aquisição de alimentos, 94 toneladas de hortifruti. Esses alimentos eles são direcionados para as entidades que são cadastradas aqui, que atendem um perfil, né? E hoje são 11 entidades aqui na cidade. Que essas entidades atendem lá 2.500 pessoas em números redondos, né? Então esse volume todo ele é colocado semanalmente, tá, para essas entidades que vão fazer o seu destino. Nesta área, os alimentos são todos separados, pesados e selecionados. Tudo passa pelo controle da Ana Paula, que é a nutricionista responsável pelo programa Banco de Alimentos. Ela, inclusive, foi a vencedora do prêmio Eliette Salomão Tudisco, que é realizado pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região, que engloba as cidades de Mato Grosso do Sul e São Paulo, na categoria Nutrição em Saúde Coletiva. O nutricionista ele tem um papel fundamental aqui no banco de alimento. A gente pega todos os alimentos que a gente recebe e faz a distribuição para aquelas entidades que são cadastradas no nosso banco. E para serem cadastradas no banco, ela tem que cumprir algum requisito, né, para poder estar recebendo esses alimentos que podem ajudar na complementação da alimentação dessas instituições que atendem a uma população que estão em estado de insegurança alimentar, né, que são vulneráveis. Então, o nosso trabalho contribui, ajuda com todos eles, né, numa melhoria de qualidade de vida. E ainda em Campo Grande, uma escola municipal ganhou o prêmio da Associação Nacional de História por valorização da cultura indígena. A Escola Municipal Ione Catarina fica no Jardim Noroeste, onde há uma grande aldeia urbana. Dos 1.300 alunos, cerca de 300 são indígenas. O projeto envolveu todos os alunos do 6º e 7º anos. Eles aprenderam um pouco da língua terena. Aprenderam o significado das lendas que traduzem o conhecimento sobre gastronomia, reproduziram o artesanato, o grafismo, os brinquedos e calendários das etnias Terena e Cadiuel. Quando eles perceberam a importância que a gente estava dando para a cultura deles, eles mudaram completamente e desenvolveram trabalhos maravilhosos para a gente. O trabalho envolveu os professores de todas as disciplinas, mas um, em especial, teve papel fundamental na execução do projeto. Foi este professor de língua portuguesa, que também é indígena. Foi de suma importância esse projeto, né, para o resgate da língua, da cultura e, mais uma vez, falar, né, que eles, né, esse autoestima, perpetuar, né, a cultura indígena, principalmente terena. E com o passar do tempo desse projeto, eles foram vestindo a camisa, foram se assumindo. E quando a gente pergunta hoje quem é indígena aqui, eles levantam a mão. O projeto da Escola Ione Catarina venceu o prêmio da Associação Nacional de História em primeiro lugar, mas este foi apenas um dos benefícios do projeto para os alunos. Pelo prêmio, a escola ganhou R$1.000 em dinheiro, valor que será revertido em alguma benfeitoria para os alunos. O projeto elevou a autoestima dos alunos indígenas, que estão mais confiantes e orgulhosos da sua cultura. Eu estava querendo aprender desde o início a minha cultura, a minha língua e poder falar assim com os outros na minha própria língua e etnia. Eu tinha algumas coisas que eu não sabia sobre minha cultura. Aí eu descobri aqui nesse projeto. Pretende fazer uma faculdade? Sim, medicina. Eu quero ajudar as pessoas. Considerada uma das datas mais importantes para o comércio, a Black Friday está marcada para o dia 25 de novembro.
A data é esperada por muitos consumidores e empreendedores que, de olho nesse período, se preparam para conquistar mais clientes e faturar com as vendas. Na Black Friday deste ano, é fundamental que os empreendedores conheçam as necessidades dos clientes, o que os ajuda a alcançar resultados melhores. Existem alguns tipos de promoções que são viáveis para a gente trabalhar nesse período, que são aumento de ticket médio. Então, o que se pode fazer? Trabalhar com frete grátis a partir de algum valor. Vou te dar um exemplo. Seu ticket médio do seu e-commerce é de R$300. Você oferece um frete grátis a partir de 350 em compras, a partir de R$400 em compras. Então, isso faz com que o usuário entenda que ele vai ter uma vantagem, automaticamente ele vai comprar um pouco mais por esse frete grátis, já que ele já está acostumado a pagar R$300, ele vai gastar um pouco mais e ter a vantagem do frete grátis. O momento agora é de foco para que as empresas sejam orientadas de forma correta, com o objetivo de conquistar novos clientes e identificar oportunidades, além de planejar bem um investimento no seu negócio. 92% dos brasileiros vão comprar alguma coisa relacionada à Copa. Ou uma televisão, uma camiseta, vão se reunir com os amigos, vão comprar algumas coisas nos dias de jogos, então vão pedir, dentre alguns dos aplicativos, uma alimentação, algo nesse sentido. Então é bem bacana quando a gente fala em se planejar para a Black Friday do ano de 2022, relacionando aos itens de Copa. Uma das estratégias mais utilizadas é a do direcionamento de promoções. Neste ano, a maioria das empresas pretende focar em itens eletrônicos, que são os mais procurados pelos clientes. O ideal realmente é esperar, porque vale a pena. Eu acho que o ideal é esperar, porque vale muito a pena. Às vezes, tá lá com aquele celularzinho quebrado o ano inteiro, vai lá e espera, porque vale a pena. Ano passado, quando eu comprei o celular, estava num preço bom. Estava R$500 mais barato. Aí eu comprei. Guardo bastante dinheiro, né, para aproveitar bastante. Micro-ondas, uma geladeira. Faltando menos de 30 dias para a Black Friday, os empreendedores apostam em produtos com preços mais atrativos e atendimento personalizado. E o ganho é para todos. Os donos das lojas conquistam a fidelidade do cliente e ele compra o produto com qualidade no atendimento e preço bom. Aqui, a cliente, desde o primeiro momento que entra até a hora de sair, ela é estrela. Então, se ela tem aquele casamento, se ela tem aquela festa, se ela tem aquele evento, ela já se sente naquele evento a partir do momento que ela entra. Então, as nossas meninas, assim que ela entra, já pergunta qual que é o evento. Se é casamento, ela vai sentir como se estivesse na festa. Então, a ideia é empoderar mulheres e é a experiência de compra como um todo. Esse é o principal diferencial da nossa loja. Então, ela pode esperar aí um atendimento de loja de luxo a preço que cabe no bolso. Mais do que aumentar as vendas, a Janaína sempre pensa em uma forma de surpreender quem passa pelo seu estabelecimento. Ela está sempre atenta às necessidades das clientes e tem uma atenção especial na ampliação do seu estoque para atender a procura nesse período do ano. Ou seja, dificilmente vai faltar produto. Assim, todos os clientes saem satisfeitos. A gente se prepara 3 meses antes, então a gente triplica o nosso estoque justamente para comportar ali Black Friday e Natal e Ano Novo. Então é um período em que o lojista como um todo se prepara desde o meio do ano. A expectativa é maior porque vem Copa do Mundo, a gente vai ter alguns artifícios aí de roupa de Copa. E tem o esquenta Black Friday, então quem chora leva. Quem chora já leva um descontinho aí da Black Friday. A gente já começa a sentir o cheiro de Black Friday já no começo do mês. A gente já começa a fazer vários esquentas aí com cupons de desconto, com desconto rápido, promoção rápida, promoção relâmpago. Então, assim, o consumidor fica ligadinho aí, porque a maioria das lojas já faz esse esquenta aí muito antes da semana chegar. Isso mesmo, tem que aproveitar os descontos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!